Fala galera, como é que tá do lado daí? Aqui hoje tá muito tranquilo, graças a Deus. E esse vídeo era para ser uma live, só que eu não consegui fazer as configurações corretamente. O YouTube ainda não entendeu que eu já tenho quantidade mínima de inscritos para fazer uma live, mas eu vou fazer uma falsa live hoje. Portanto, se o cachorro latir ou um vizinho passar gritando, é vida real, sabe? Vida real. Inclusive, nem passei maquiagem, como vocês podem ver. Imagina se tivesse passado, né? Muita lindeza para uma pessoa só. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco. Eu até fiz um script, um roteiro aqui. Hoje a gente ia falar sobre autogoverno. Passei ontem à noite escrevendo esse roteiro, mas hoje eu senti algo diferente no meu coração. Por quê? Porque é assim que Deus faz, né? E hoje eu vou falar para vocês um pouco dessa minha história, dessa minha caminhada como uma pessoa tipo 8, crescendo e se desenvolvendo cada dia mais e imperfeita, né? Que a gente está sempre em constante estado de evolução e não é diferente do lado de cá também. E, bom, a nossa história, né, de personalidade geralmente começa na infância, onde a gente começa a ter a nossa visão de mundo e fazer a interpretação do meio em que a gente vive. E por isso que eu vou começar a contar a minha história desde muito nova. Então, é a vida real, sabe? É a minha história. Eu fui nascida e criada aqui na cidade de Pompéu, em Minas Gerais, por muitos anos considerada a capital mineira do leite, né? Aqui muito interior e tal. E meus pais, eles se casaram muito jovens, minha mãe tinha 20 anos e tal, meu pai 25. E até mesmo a diferença de idade entre mim e meu marido, interessante, eu acho um padrão aí, né? Mas, enfim, eu sou a mais velha, né, de duas irmãs. Eu tenho uma irmã, Marisa, muito querida demais. E eu dei muito trabalho para minha mãe, muito trabalho. Eu oro a Deus que os meus filhos não me deem metade do trabalho que eu dei para minha mãe. Mas tudo bem, tudo bem. E assim, sempre fui muito enérgica mesmo. Minha mãe outro dia, no último dia que ela veio aqui em casa, ela falou assim comigo: Denise, eu nunca contei isso para ninguém, porque seu pai falou para mim que ninguém ia acreditar, então a gente combinou de nunca contar para ninguém. Mas com 3 meses ao carro de som. Com 3 meses, você falava, você cantava a música da novela Gato Vira-Lata. Só que, né, eu tô falando aqui numa live, numa falsa live minha aqui, e agora metade do mundo, quem sabe essa live chega a metade do mundo, né? Amém. Mas enfim, eu sempre fui essa pessoa muito acelerada. Portanto, que para eu aprender a andar, a minha mãe teve que tirar meu velotrol, porque eu engatinhava até o velotrol e subia nesse velotrol, fazia até cavalinho de pau no velotrol, lá na varanda de casa, lá na roça. E desci do velotrol e continuava engatinhando. Até porque, para que eu ia andar se eu tinha um velotrol, né? Muito prática. Talvez eu sou tipo 8 desde o primeiro ano de idade. E assim, e quando eu fui crescendo, né, minha família sempre morou em roça, trabalhava em cavoeira, trabalho pesado, duro mesmo, sabe? E meu pai, ele trabalhava em cavoeira nessa roça que a gente morava. E num arraial, imagina, gente, é o interior do interior, um arraial de uma cidade do interior. É o arraial, é o interior do interior. Não tem como ser mais interior do que isso. E a gente morava nesse lugar, chamava Angaretá. Angaretá. Eu morei lá até os 4 anos de idade. E tinha tipo um bar nesse arraial, que meu pai ia sempre lá. Meu pai, infelizmente, foi muito viciado em cachaça. Nem de cerveja, igual hoje em dia as pessoas bebem de cerveja, não. Ele era cachaça mesmo, sabe? E ele, né, bebia bastante. E um dia ele falou que ia nesse bar pra pegar a cachaça. Ele, na verdade, falou pra gente que ia comprar bala. Falou pra mim, ele me chamava de Nizinha. Nizinha, eu vou comprar bala. E ele ia, costumava demorar, porque, né, a pessoa ia pro bar beber e tal, e demorava. Mas ele demorou muito nesse dia. E no meio da noite, a minha mãe recebeu, né, o meu tio, irmão do meu pai,
dizendo que ele tinha sofrido um acidente de bicicleta. Ele estava numa bicicleta, a outra pessoa também estava de bicicleta, mas a rua era escura, não tinha luz, não tinha poste naquela rua. E ele caiu e bateu a cabeça no meio-fio. E depois disso, meu pai viveu 16 dias. Eu tinha 4 anos nessa época. E eu não lembro do que aconteceu, não tenho nenhuma recordação dessa fase. A única coisa que um dia eu me lembrei, eu tava orando assim, sabe? Pedi a Deus para me ajudar a lembrar do meu pai, porque eu não tinha nenhuma memória dele. Não tinha nenhuma memória dele. A única coisa que eu lembro, assim, que eu não sei como, eu tenho certeza que foi Deus, porque eu nunca tinha puxado isso da memória, era ele me ensinando a suar o nariz. Eu tenho essa lembrança dele. Não lembro a voz, o rosto, eu só lembro dele me ensinar a suar o nariz. E, e não, né, pra mim ele tava dormindo ali naquela situação, naquele velório, pra mim ele tava dormindo, eu não tinha noção do que estava realmente acontecendo. Eu fui perceber o que tinha acontecido na minha vida naquele momento quando eu entrei na escola, 2 anos depois, quando eu tinha 6 anos, no prézinho, na época chamava prézinho. E quando aconteceu, né, a gente falava a respeito sobre isso com a minha mãe, ela dizia, não, Denise, é normal, muitas crianças não têm pai, e é normal, e eu entendi, é normal. Mas quando eu entrei na escola, eu era a única da sala, foi no dia dos pais, as crianças estavam fazendo ali os seus desenhos, e eu entendi, aí eu olhava, eu falei, professora, eu não tenho pai. Aí ela falou, mas você pode fazer para sua mãe. Aí eu levantei a cabeça, assim, uma criança de 6 anos, e tava todo mundo fazendo. Todo mundo. Uma sala com 30 crianças, só eu não tinha pai. Eu falei, não é normal. Não é normal. E eu não consegui fazer, eu não lembro o que era, não tenho muita recordação, mas eu lembro que eu não consegui fazer, eu chorei muito. A minha professora não sabia o que fazer, ela chorou junto comigo. E quando eu cheguei em casa, eu falei para minha mãe, mãe, não é normal, porque ninguém na sala, além de mim, tem essa situação. Todo mundo da minha sala tem pai, todo mundo fez a recordação pro pai, só eu que não. Então, desde aquele momento, eu notei que eu era diferente, que algo não estava certo. E vida que segue, né? A minha família é uma família, assim, muito rígida, sabe? Muito, como se diz, a gente engrossa a casca desde cedo, sabe? E a gente morava, na época que meu pai era vivo, a gente morava numa roça, né, e tal. Então, quando minha mãe ficou só a gente, eu, ela e minha irmã, a gente veio morar na cidade de favor na casa da minha avó. Eu não sei direito, eu só tô falando das coisas que eu me lembro e das coisas que minha mãe me conta. E muita coisa aconteceu antes disso, mas estou contando o principal, que ninguém é obrigado, né, a ficar aqui ouvindo minha história e tudo. Mas tomara que essa história te abençoe de alguma forma. E uma coisa que a gente morava na casa da minha avó, né? Na época só eu, minha mãe e minha irmã, era assim mágico, mágico. Minha mãe transformava qualquer atividade em mágica, sabe? Eu lembro que ela sempre foi de muito conversar com a gente quando a gente era criança, a gente assistia muito filme, a gente fazia tudo junto, ela lavava roupa. Minha mãe ensinou a gente a lavar roupa, mas ela fazia parecer que era tão divertido e a gente gostava e a gente lavava casa, ela jogava sabão em pó pra gente ficar escorregando na casa, sabe? Era muito, muito mágico. Ela fazia qualquer coisa. Um dia a gente lavou o sofá, foi o dia mais divertido daquela época, porque ela fazia tudo parecer muito legal e a gente brincava com água e a gente jogava água e tal. E, inclusive, ela incentivava a gente a brincar com barro. Eu lembro de um dia que ela vestiu sacolinha na gente pra gente não sujar e a gente brincar no barro e tal. Mas tinha uma coisa que me incomodava muito. Quando a gente recebia meus tios, por exemplo, e a casa era impecável, impecável. Minha mãe, ela tinha uma coleção de copos
E ela gostava, minha mãe sempre foi muito artística, ela gostava de pintar a parede, inclusive eu aprendi com ela que tem alguns desenhos na minha parede que eu mesma fiz, gosto muito. E a minha mãe, ela gostava de pintar os copos, ela pegava esmalte, porque esmalte não sai, ela pintava, fazia flores nos copos, ela fazia, desenhava árvore na parede. Minha mãe sempre foi muito artística e sempre soube desenhar muito bem. E só que a minha casa, gente, a casa da minha mãe era impecável, não tinha nada fora do lugar, nada. Eu lembro assim que a casa tinha um cheiro de amaciante, a casa tinha um cheiro de limpeza mesmo, sabe? Tudo era muito limpo. Até o sofá a gente lavava, né? Enfim, só que a gente recebia visita de um tio, né, em particular, não estou, né, discriminando nem nada, mas marcou a minha infância. E ele pisava com barro na casa e a gente reclamava e ele dizia: essa casa não é sua. Então aquilo ali já não me servia, sabe? E aconteceram umas situações que minha mãe se sentiu muito insegura de ser uma mulher morando sozinha com as duas filhas e ela decidiu morar na roça com a minha avó e meu avô. A gente foi morar lá, assim, do nada, ela se sentiu assim que estava sendo, ela se sentiu ameaçada de ser uma mulher morando sozinha. Eu não sei o que aconteceu de verdade, mas eu sei que foi uma situação ameaçadora e ela, assim, do nada fez as malas e a gente foi. Eu lembro que ela amarrou assim, amarrou um lençol com as nossas roupas e a gente foi. Depois a gente recebeu os móveis, geladeira, tudo. Mas então a gente foi, sempre morou, que eu me lembro, na casa de outras pessoas. E a gente foi morar com a minha avó e meu avô. E eles são assim, bem, bem rígidos também. E meus tios, né, e tal. Então, assim, eu sempre tive essa sensação de insegurança. Depois dessa época que a gente morou só eu, minha mãe e minha irmã, a gente nunca mais morou só nós três. E eu vivia muito assim, em estresse, constantemente, porque eu tinha pessoas assim que. A minha família é muito crítica, sabe? É, as pessoas evoluem, claro, e tal, mas sempre foi muito crítica. As pessoas da minha família não têm o costume de virar e dizer: ah, eu gostei desse corte de cabelo, nossa, ah, eu gostei dessa maquiagem, nossa, que roupa bonita, deu certo. Minha família nunca foi de fazer elogios, sabe? Nunca. Pelo contrário, só críticas e muitas vezes até críticas destrutivas, né? A gente vai evoluindo, graças a Deus a minha família também tem evoluído. As pessoas já conseguem, né, ser um pouco menos críticas, mas ainda são bastante. E foi assim que eu cresci. Eu comecei a trabalhar com 12 anos lá na roça. A gente tirava leite lá. E eu sempre fui de muito desafio, sabe? Desde pequena eu sempre gostei muito de desafio. Eu falei, poxa, eu vou fazer isso, vou aprender a fazer isso. É o que meu avô faz, eu vou fazer também. Aí eu falei com ele um dia que no próximo dia eu ia estar lá cedo. Ele falou assim, duvido que você levanta cedo. Pois foi aí que eu levantei cedo, porque eu gosto de um desafio. Levantei cedo, 6h30 eu estava lá no meio do pasto com ele, buscando as vacas. Aprendi a aplicar remédio na vaca e tal. Inclusive hoje eu tenho que tomar uma vacina, né, de uma doença que eu desenvolvi, infelizmente. Mas eu mesma me aplico a vacina. Do mesmo jeito que eu aplicava na vaca, eu aplico em mim. Sem problema nenhum. Dou remédio ao meu cachorro, minhas gatas e tal. Sem problema nenhum, aprendi na roça. E foi assim a minha infância. Com 12 anos comecei a trabalhar duro mesmo, sabe? Tirar leite na mão, aí depois a gente teve uma ordenha, e quando acabava a energia tinha que voltar nas origens lá, tirar leite na mão de novo. E, e a vida sempre dura assim, e eu com um sorriso no rosto e vida que segue. E assim, eu lembro de algumas coisas assim que me faziam estar em constante estado de alerta. Eu tenho um tio que não é ruim pessoa, mas que chegava lá em casa e eu ficava sempre em alerta. Ele vivia falando que ia bater na gente. E ele não chamava eu e minha irmã pelo nome, eram as meninas da Cristina. As meninas da Cristina só faz coisa errada. Gente, a gente só queria viver a vida de boa. Eu não podia tomar um banho de mais de 5 minutos que ele falava que eu estava gastando a água da casa do meu avô, que não era eu que pagava energia. E eu, assim,
eu tô desabafando mesmo, sabe, gente? Não é me vitimizando de maneira nenhuma e nem excomungando esse tio meu, que cada um com seus problemas, sabe? Mas, gente, eu levantava 6h30 da manhã, trabalhava, eu ganhava uma mesada de R$ 10 por mês. Então era um trabalho quase que voluntário mesmo pela família, sabe? De chegar lá e trabalhar e ainda ser obrigada a ouvir esse tipo de coisa. Então, desde cedo, eu aprendi a ser respondona e confrontadora. Um dia, muito antes da gente mudar pra lá, a gente estava desobedecendo a minha mãe, né? Pra variar. E a gente estava tomando banho no tanque, colocando água para ferver no fogão sem a autorização dela. E nesse dia aconteceu um acidente. Eu lá ia levando essa água fervendo pro tanque e a minha irmã bateu no fundo da lata e a lata virou nela. E ela teve queimadura de primeiro, segundo e em alguns lugares terceiro grau. Foi horrível, foi o pior dia da minha vida. Foi quando a minha mãe puxou a blusa da minha irmã tinha 8 anos. E naquele desespero que ela gritava muito, eu achei que ela estava brincando, porque eu não sabia que a água estava fervendo, que ela não tinha começado a borbulhar. Achei que ela só estava quente, né? E ela gritava e eu achando que era brincadeira, mas não era. Quando minha mãe puxou a blusa dela, minha mãe não sabia, né? O primeiro socorro, minha mãe não sabia o que ela fazia. Nesse ímpeto do que vai fazer, ela puxou a blusa para minha irmã sentir o alívio, porque a blusa estava encharcou de água fervendo. E no ela puxar a blusa, a pele da minha irmã veio junto. Foi o pior dia da minha vida. Eu comecei a gritar de desespero. Minha mãe correu com a minha irmã para o pronto-socorro. Eu me senti muito culpada, muito mesmo. Se minha mãe não tivesse me trabalhado tanto o meu psicológico, eu teria entrado numa depressão ali mesmo. E um dia, esse tio meu, a gente não dava certo nem um pouco. E nem é aquele tio que eu coloquei espinho na cama dele, é o outro, é o mais velho. Nossa Deus, a gente não dava certo de jeito nenhum. Se não fosse Jesus na minha vida, gente. Se não fosse Jesus na minha vida, a gente nem conversava até hoje. E assim, talvez ele também nem percebesse, né, que estava fazendo mal e tudo. Mas um dia a gente estava no meio de uma discussão à toa, que eu não sei nem como e por que começou, assim, à toa. Eu tava tão em paz naquele dia, e ele começou a gritar comigo. E eu tava tão em paz que eu peguei meu telefone ouvindo hinos, né? Que desde cedo eu fui simpatizante na época era adventista, no sétimo dia era simpatizante do adventismo. Eu ia me batizar, mas minha mãe não deixou, então eu era só simpatizante. Mas eu até cantava lá na igreja adventista e tal. Eu tava muito em paz e eu coloquei o fone de ouvido e comecei a cantar. Gente, não tem nada pior pra uma pessoa que tá estressada do que a outra tá em paz e nada que você fala tira ela do sério, sabe? Eu comecei a cantar e ele virou pra mim e falou assim: que mané Deus, você não acredita em Deus, não? Você derramou água fervendo na sua irmã. Gente, aquilo pra mim não teve pior, sabe? Ele era aquela pessoa assim que as vacas dele, com as vacas do meu avô, era a gente que tirava leite. Ele ia lá de vez em quando e nesse dia, já tinha muitas semanas que ele não ia lá e nesse dia ele falou isso comigo. E eu, nossa, gente, misericórdia, eu virei pra ele assim, tipo, eu não gosto de chorar na frente de ninguém, não. Mas aquilo me magoou profundamente. E antes de derramar as minhas lágrimas, eu falei assim, olha, eu venho cá trabalhar todos os dias, não tô te amolando, não fiz nada para te amolar, e o senhor, eu sempre chamei todos os meus filhos de senhor, né? E o senhor veio aqui só para me amolar. Eu não trabalho para o senhor, eu trabalho com o meu avô, e se amanhã eu voltar aqui, o senhor estiver aqui, eu não volto aqui mais, nesse curral. E curral é o lugar que a gente tira leite, tá? Se alguém, né, muito rico não saiba o que é um curral. Mas também tem curral de gente muito rica, né? O nosso não era não, mas também era muito bacana. E aí, eu fui pra dentro de casa chorar, né? Eu fui correndo pra não derramar lágrimas na frente dos outros. Minha irmã viu e ela me abraçava e falava: Denise, eu e você sabem que não foi isso que aconteceu. E eu chorava muito, eu chorei muito, a minha irmã me consolou naquele dia. E muitas coisas me fizeram ser tipo 8, e essa foi uma delas. Esse foi um dos dias em que a minha personalidade foi se formando. Desde cedo, na verdade, desde sempre, pelas coisas que eu ouvia e tinha que
que ser forte, né? E tudo. E minha irmã, ela não é tipo 8, ela é bem tranquila, bem. Nossa, Deus falou: eu vou dar esse vendaval aqui para Cristina, para ela criar, no caso eu, Cristina é minha mãe. Deus falou: então eu vou dar essa brisa suave que é a Marisa, minha irmã, muito tranquila. E por ser muito tranquila, muitas vezes eu ficava, gente, eu queria proteger ela. Eu era muito estranha, né? Porque ela fala que eu batia nela, e batia mesmo, infelizmente, né? Mas é só eu que podia bater, e só eu que podia falar alguma coisa pra magoar ela, credo, né? Mas enfim, eu voava em qualquer pessoa por causa dela. E esse tio meu um dia falou que ia bater nela, eu falei, pois só por cima do meu cadáver. E, gente, mas num cotoco de gente de 14 anos, falando isso com adulto, gente, sabe? Eu era esse tipo de pessoa, enfrentava qualquer pessoa. Principalmente por causa da minha irmã. Uma vez eu avancei num rapaz dentro da lotação, a gente ia para a escola de lotação, por causa da minha irmã. Aí antes dela avançar em mim de volta, porque eu empurrei ela para longe, aí outros homens, rapazes entraram no meio e não me deixaram eu apanhar, porque eu ia apanhar muito aquele dia. Nem sei porquê, mas eu ia. Porque eu não era de levar desaforo para casa, né? Enfim. Então, assim, essa foi a minha infância. E eu sempre fui muito de desafio, sabe? Se a minha tomada estragava, era eu que arrumava. Se a minha luz queimava, eu que trocava. Desde os 11 anos, 12 anos. Eu só não digo antes porque eu não lembro. Mas, assim, se eu quisesse pintar uma parede, eu pintava. Se eu fiz um sofá. Então, eu sempre fui muito de eu mesma fazer minhas coisas, sabe? E, e eu sempre gostei de muita autenticidade. Nunca fui de demonstrar fraqueza e, e sempre e sempre talvez tenha sido mais forte do que as outras pessoas. Mas essa tristeza de ter perdido meu pai muito cedo me acompanhou até os 19 anos. Até o dia em que eu conheci Jesus. Muitas vezes, por causa desse mesmo motivo, eu pensei em suicídio. Mas a força que eu demonstrava e enfrentando as outras pessoas, e respondendo e gritando se precisasse. Eu fazia isso, mas no meu íntimo, o meu maior sofrimento era não ter tido a liberdade de ser dependente. Porque, inclusive, tem uma história muito engraçada que eu não sei se minha irmã vai lembrar uma hora, eu vou falar pra ela. Que quando eu era criança, eu tinha uns 8 anos e minha irmã tinha 6. Ou eu tinha 10 e ela tinha 8, uma coisa assim. E a minha mãe, ela é muito devota de Aparecida, na época. Hoje ela é crente e tal, mas na época ela era muito devota de Aparecida. E ela tinha uma imagem de 40 centímetros. Ela ainda fazia questão de falar que tinha 40 centímetros. E ela tinha um altar cheio de imagens e tudo. E ela estava ajoelhada em volta desse altar chorando. E eu sabia que ela estava chorando por causa de dinheiro. A minha mãe chorou. E isso foi na época que estava chegando a época do material escolar, de comprar o material escolar. Eu sabia que era isso, sabe? Então, eu virei pra minha irmã, porque o tipo, ele quer dar uma solução. E muitas vezes ele só vê a solução que ele inventou na cabeça dele. Falei com minha irmã, falei, Marisa, eu vou fugir de casa. Eu falei assim, era a coisa mais sábia na minha cabeça de fazer. Ela falou, por que, Denise, que você vai fazer uma loucura dessa? Eu falei assim, porque se eu fugir de casa, minha mãe só vai ter você para se preocupar. E a minha mãe tendo só você para se preocupar, vai ser metade do gasto. E você nem contando, você é pequenininha, né? Tipo, ela tinha 2 anos menos que eu. E eu falei assim, então, assim, vai ser só um material escolar, vai ser só uma criança para preocupar. Olha a cabeça de um tipo 8 criança, gente. Aí eu falei, eu vou fugir de casa, querendo dar uma solução para aquela situação. E minha irmã virou para mim, no cúmulo da sabedoria dos 6 a 8 anos de idade que ela tinha, e ela falou assim, Denise, você não parou para pensar que minha mãe ia sofrer muito por causa disso? A minha mãe ia cair numa tristeza tão grande, Denise,
que ela ia entrar numa depressão e ela ia morrer de tristeza. Ela ia morrer de tristeza. E aí eu comecei a pensar por esse lado. Porque eu só pensava na situação do dinheiro, que era o motivo pelo que eu via ela chorando. E aí eu falei, você tem razão. Eu não vou fugir de casa, não. Vou fugir de casa, não. E assim, então desde os 10 anos, 8, 10 anos, eu já fazia umas faxinas na vizinhança para poder... Se eu quisesse ter alguma coisa, eu não pedi nada à minha mãe, sabe? A gente era duas crianças que iam pro supermercado, gente. A minha irmã, ela era mais criança do que eu. Eu não pedia nada. Eu não pedia nada. Às vezes, tinha aquele lugar, assim, eu ia chegar lá no supermercado e ia acompanhando minha mãe. Às vezes eu empurrava o carrinho, mas às vezes eu só queria sentar. Porque eu estava entediada. Eu sabia que eu não iria pedir nada. Eu não pedia nada. Às vezes a gente pedia alguma coisa, mas a gente não era de fazer birra. A gente era de... Quando a gente entendeu que a gente era pobre, a gente chegava... Às vezes tinha um banquinho do repositor lá e ele não estava usando, eu sentava no banquinho e ficava esperando minha mãe fazer compra. Para não ficar com vontade de pedir, sabe? E assim, e a gente foi crescendo e tal, para não ter... Para eu não ser o motivo dela chorar de novo. E tal. E assim... Não me envergonho dessas histórias, não me envergonho desses momentos da minha vida, dessas coisas que eu pensava, foi na melhor das intenções e tudo. E a vida seguiu, a vida aconteceu, tal. Aí eu me formei no ensino médio e na época eu consegui, graças a Deus, uma bolsa para fazer gestão pública aqui na minha cidade mesmo, numa faculdade estadual de Montes Claros, que tinha polo aqui na cidade. E então consegui uma bolsa, vinha de ônibus, né, da mesma forma como no ensino médio. E nesse meio tempo, gente, muita coisa aconteceu. Eu tive férias da faculdade e assim, o grupo o grupo da faculdade bombando, o pessoal na praia, né? E eu não via nada daquilo, mas eu achei muito interessante estar num grupo em que a maioria das pessoas estava na praia, olha que interessante. E nessa época eu estava trabalhando, gente, na carvoeira com a minha mãe. E sabe por que eu fui para Carvoeira? Não, acho que eu pulei um pouco. Eu pulei uma parte muito essencial. Gente, esse vídeo vai ficar longo, tá? Mas é a minha história é longa. É para quem, né, quiser e sentir de ouvir, talvez vai abençoar alguém. E assim, quando eu tinha 14 anos, aí já morávamos eu, minha mãe, minha avó, meu avô e minha irmã, lá em casa na roça. E minha avó, a gente ficou muito doente. Minha avó ficou muito doente, a gente não descobriu o que era, nada resolvia. Ela fazia exame, voltava para casa mal. Minha avó ficava meses de cama, sabe? Foram muitos meses até descobrir o que era. Quando descobriu-se o que era um câncer no estado avançado. E esse câncer no esôfago estava a 2 milímetros, 2 milímetros da artéria que liga o cérebro, a cabeça ao resto do corpo. E nessa época eu tinha 14 anos. Já era tipo 8, assim, nata mesmo, sabe? Totalmente contestadora, confrontadora. Tava sempre em constante estado de alerta, porque a vida não era fácil, né? Tinha muitas situações para estressar, mas a minha avó, a minha mãe, ela é uma irmã de 9 irmãs, uma filha entre 9. E era a única que morava com a minha avó e meu avô. E a minha mãe era a única viúva, a única pessoa que criava filhos sozinha. Mas a minha mãe, ela é uma personalidade tipo 9, sabe? A mãe é muito amorosa, muito mesmo. Tem muitos defeitos, igual eu e igual todo mundo, mas muito amorosa. E a minha mãe foi cuidar da minha avó na cidade. Às vezes ela estava aqui na cidade, às vezes ela estava na capital, em BH, porque os tratamentos eram lá. Minha avó começou a fazer procedimentos muito invasivos, porque o médico chegou a dar anestesia geral nela, mas como estava muito perto, ele falou, não vou mexer, não vou. E ela vai para quimioterapia. E a minha avó foi para quimioterapia, ficou muitos anos na quimioterapia. Por muito tempo eu fui a única neta que sabia qual era
o diagnóstico da minha avó. Porque lá em casa a gente não chamava o câncer de câncer, a gente chamava de CA quando a gente estava só entre as pessoas que sabiam. Mas a gente não falava fora o que, que ela tinha, ela só tá mal mesmo. E fazendo a quimioterapia, a gente não usava a palavra câncer, era um palavrão lá em casa. Nessa época, todo mundo da minha família ficou em depressão e eu não fui diferente. Assim, foi uma depressão muito forte. Teve pessoas que pensavam em suicídio, que eu sei. E eu também pensava muito em suicídio nessa época. 14 anos. Eu tinha abandonado a igreja adventista porque eu não tinha tempo mais. E eu não tinha tempo mais porque eu tinha que ser dona de casa na época. Eu tinha que lavar roupa, lavar vasilha. Eu tinha que ir para a escola, né? Tinha que lavar o tanque de leite, dia sim, dia não. Tinha que lavar a ordenha, tirar leite e ser dona de casa e crescer. Com 14 anos eu tinha essa rotina. E ainda a gente pegava o ônibus 10h30 da manhã, 11 horas, e chegava em casa às 7h30 da noite. E ainda com todas essas tarefas, né? Nessa época, gente, ficou em casa eu, minha irmã e meu avô. Todo mundo em depressão. Meu avô, ele não suportava quando a gente ria. Então a gente parou até de rir em casa, a gente não podia rir. A gente não tinha essa liberdade. E, assim, foi a pior fase. Muito difícil dessa época da nossa vida. Um dia eu falei com Deus, inclusive esses dias eu me arrependi amargamente desse dia, porque não é porque a gente está enfrentando luta e tristeza, não é porque a gente tem motivos, entre aspas, de reclamar para Deus, que a gente pode falar esse tipo de coisa, jamais. E um dia eu estava na beira da cama, falei com Deus, eu falei, Senhor, eu tinha 14, 15 anos, no máximo. Falei, Senhor, essa é a minha última oração. Porque eu até acredito que o Senhor existe. Eu aprendi que o Senhor existe. Não tem como o Senhor não existir. Não existe uma possibilidade do Senhor não existir. Mas eu não acredito que o Senhor se importa. Foi o que eu falei naquele dia. Falei, essa é a minha última oração. Não pedi nada em troca, foi uma despedida ali. Não falei igual as pessoas falam, se o Senhor existe, se o Senhor importa. Não, para mim ele não importava. Ele estava vendo e ele não se importava, na minha opinião, naquela época, né? Leiga, imatura, sofrendo. E assim, já estava mais de anos sofrendo aquela situação e nessa época, nesse dia específico, minha avó tinha passado o fim de semana na roça, já tinha anos que ela não fazia isso. E nesse dia, eu vi meu avô chorando. Eu nunca vi meu avô chorando. Meu avô também é tipo 8, como eu. Meu avô foi chorar no meio do mato, mas ele não aguentou. Ele passou perto de mim chorando, eu nunca vi aquilo antes, e nem depois. E eu cheguei em casa, eu tava voltando do mato, a gente, né, eu gostava de ficar sozinha de vez em quando. Eu tava voltando do mato, do pomar, é um pomar, não é mato assim, né? É um pomar cheio de fruta que a gente tem lá em casa e tal. Tava voltando lá desse pomar e meu avô passou chorando para poder ficar sozinho e chorar. Falei pra minha mãe, o que aconteceu? Porque já tinha mais de anos que minha avó não ia lá. E nesse dia que ela foi, meu avô tava chorando. Por quê? Alguma coisa tinha acontecido. Minha mãe, nada não, Denise. Eu falei, alguma coisa aconteceu. Me conta, mãe. A senhora precisa me contar, eu preciso saber. A minha avó tinha sido desenganada pelos médicos. Os médicos disseram, leva ela para morrer em casa para ela ter qualidade de vida, porque ela não tem mais 6 meses de vida. O câncer, ele já estava no estágio avançado, ele já estava consumindo, assim, a quimioterapia, a radioterapia, que já era tão agressivo, não estava fazendo efeito. Ele não deixava de crescer. E o médico deu ela 6 meses de vida, no máximo. E foi por isso que eu fiz essa entre aspas, oração, essa choração que eu fiz aquele dia.
E tinha vezes que eu esquecia o rosto da minha mãe e o rosto da minha avó, porque a gente ficava muito tempo sem ver elas. E eu fiquei muito triste, porque na minha cabeça, eu pensava, minha mãe é a única filha que cria os filhos sozinha. E a minha avó, mas meu avô tem filhos solteiros. Só que eu não entendia que minha mãe era a única pessoa capaz, naquele momento, com o psicológico forte, minha mãe firme, minha mãe sempre foi firme. Minha mãe viu meu pai morrer. E minha mãe sempre foi dura. E ela era a única pessoa naquele momento que Deus estava usando para cuidar da minha avó. Mas eu não entendi isso na época. Para mim, Deus era injusto de tirar minha avó, que ele estava tirando, e tirar minha mãe. Que a gente ficava anos sem ver minha mãe. A gente ficava meses sem ver minha mãe. Já tinha anos que a gente já não morava com ela. Minha mãe cada dia mais magra. Teve um dia que minha mãe encheu a mão de remédio para dar minha avó e ela falou, poxa, mas não tá na hora da mamãe tomar remédio? O que eu vou fazer com esses remédios? Minha mãe deu uns 15 minutos de loucura nela, né? Uns 2 minutos de loucura. Ela tomou todos os remédios da minha avó para, entre aspas, não desperdiçar, porque ela tava, não sei, eu não sou psicóloga, não sei o nome dessas coisas, não. E, enfim, depois disso ela ficou, meu Deus, eu vou morrer tomando remédio de pessoa com câncer, meu Deus. Minha mãe cada dia mais magra. Nossa, tinha dia, no dia que eu ficava meses sem ver minha mãe, no dia que eu via ela, dava para ver os ossos do rosto dela. Minha família ficou muito, muito mal naquela época. Nossa, Deus, eu sou tão forte, mas né, e essa história mexe muito comigo. Hoje a gente fala sobre isso como uma vitória, que você vai entender ainda que foi uma grande vitória. E depois disso, eu fiquei muito rebelde, mas só que eu não tinha tempo, eu não podia ser rebelde. Nessa época eu tinha que ser só madura, eu tinha que ser a adulta, a menina de 14 anos que era dona de casa, que estudava, que trabalhava e que tinha que ser forte. E defender minha irmã, porque a gente ainda ouvia coisas que não tinha que ouvir nada. Não tinha que ouvir, não tinha que passar por situações. E minha irmã, eu estava lá por ela. Eu queria ser o pai e mãe dela se precisasse. E eu, nossa Deus, eu às vezes até batia na minha irmã, misericórdia. Mas a gente até dava muito certo, sabe? Quando eu não estava numa crise de raiva, misericórdia. Mas eu sempre defendendo ela. E assim, a gente dava mais certo do que errado, tá? Mas eu sempre colocando na frente dela e gritando com quem precisasse gritar. E aí, fui forte o tanto que precisou ser forte, fui forte. Só que um dia, graças a Deus, gente, olha o tanto que Deus é bom. Minha avó, quando inteirou 6 meses, inclusive minha avó ficou sabendo que ela foi desenganada depois. E quando inteirou 6 meses que o médico deu para ela de vida, foi o dia exato. Minha mãe lembra, minha mãe não esquece data. Minha mãe lembra das datas de aniversário das bezerras do pasto. Se minha mãe esquecer minhas datas de aniversário, um dia eu posso ficar muito triste. Eu já esqueci meu próprio aniversário, minha mãe não. Minha mãe sabe, diz ela que foi o dia exato dos 6 meses. Olha como é Deus. O dia que era para ela estar morta de acordo com a previsão médica. Foi o dia que o mesmo médico que deu esse diagnóstico estava dizendo que a minha avó não tinha nada. Inexplicavelmente, minha avó não tinha nada. Gente, imagina o que é um caroço, um câncer do tamanho, eu não sei que tamanho que era, mas dava para ver. No pescoço dela, assim, olha, no pé da língua, entre a língua e o esôfago. E era tão grande que já estava a 2 milímetros da artéria. Enorme. Tinha vezes que minha avó fazia rádio e ela ficava tão queimada que dava um buraco. E a gente ia ver ela e a gente saía para não chorar na frente dela. Inclusive teve uma prima minha que não aguentou, chorou na frente dela porque ninguém dizia que ela ia viver, sabe? E nesse dia Deus falou, eu que vou fazer. Não vai ser os médicos. E Deus fez. Graças a Deus. Minha avó tá viva até hoje, já tem mais de 15, não, já tem quase 15 anos que isso aconteceu, tem muito mais de 10 anos. E foi uma grande vitória mesmo. Só que depois que isso aconteceu, eu tive
a liberdade de enfraquecer, de me rebelar, de não precisar ser forte o tempo todo. Então, eu fiquei muito rebelde, eu brigava com todo mundo o tempo inteiro. Eu já estava muito, muito, muito tempo deprimida, mas não podia externar porque eu precisava ser forte. E já estava muito tempo guardando aquilo. E pra gente que é tipo 8, é muito difícil dizer que está triste. Dizer que já não aguenta mais. A única coisa que eu conseguia demonstrar era raiva, ódio mortal do mundo. Eu só precisava de alguém para brigar. O motivo eu nem tinha. E eu brigava todos os dias com todo mundo da minha família. Um dia eu decidi que eu ia acabar com a minha vida. Um dia eu tava muito, muito mal. Muito mesmo. Nessa época, gente, eu tinha uns 17 anos, uns 18 anos. Não, 17, eu tinha formado no ensino médio. E eu não imaginava que eu ia viver mais do que 19 anos, porque eu imaginava que até os 19 anos eu ia criar coragem para dar cabo da minha vida, que eu já pensava nisso. Não me orgulho, mas eu pensava. E nesse dia eu tava muito triste. Não lembro porque minha avó já tinha sido curada, mas eu só brigava com todo mundo. Eu sentia que ninguém me entendia, mas eu não sabia expressar sentimento, dizer o que eu estava sentindo. Eu só sabia gritar e brigar. Era a forma de dizer que eu tinha para dizer que não estava tudo bem. No meu mundo estava tudo destruído há anos. E na minha cabeça, sem me vitimizar, se é que isso não seja vitimismo, não sei, mas na minha cabeça, se Deus não tivesse levado meu pai, gente, eu sou crente há 8 anos, mas eu estou dizendo isso porque é a verdade, era o que eu pensava na época. Se Deus não tivesse levado meu pai, nada daquilo teria acontecido. Que eu teria alguém por mim. E talvez não sei, sabe? Eu não conheço como que era meu pai, e talvez não sei, mas na minha cabeça era o que estava faltando, era ele. E foi Deus que levou na minha cabeça, a culpa toda era de Deus. Veja só. Nesse dia eu estava muito mal e eu fui pro açude chorar. E o açude é um lugar muito lindo, que eu gosto muito de estar. Eu gosto muito de natureza. Eu sentei debaixo de uma árvore na beira desse açude, um açude com muita água. Muita água. Mais de 1,5 km de água. Muita água, profunda mesmo. Com muita ave na beira, assim, garça voando, coisa mais linda. Eu tava lá num dia tão triste, mas tão triste, que eu tava lá chorando muito. E eu pensei, hoje eu dou conta de fazer aquilo que há tanto tempo eu penso em fazer. Porque agora minha família já venceu o câncer da minha avó. Eu posso sofrer agora. Aquele dia eu tive a força de fazer aquilo que eu não devia jamais ter pensado em fazer. Aí, eu comecei a me despedir e falei, Deus, muito obrigada pela oportunidade que o Senhor me deu de ter vivido essa vida. Não quero mais. Não quero mais. Então, muito obrigada. Obrigada pela natureza, que é tão linda. Eu sempre amei a natureza, sabe? Eu sentava no terreiro, assim, no meio do nada, apagava a luz só para ver melhor as estrelas. Eu sempre amei. E agradeci ele, aquela paisagem tão linda, que eu ia morrer numa paisagem tão linda daquela. Meu Deus do céu, como que... E aí, eu pensei o seguinte, eu vou me jogar lá do aterro, do açude, onde a água é mais funda, porque eu não sei nadar. Na época eu não sabia nadar. Não sei nadar, e se eu me jogar lá, a correnteza vai me levar para um lugar que as pessoas vão me ver, eu não vou ser comida de peixe. Eu pensei em tudo isso. As pessoas vão me ver. Minha casa é logo ali, 1 km de distância. E eu não vou ser comida de peixe, né? Era o que eu estava pensando. O mato não ia me esconder, eu não ia ser comida de peixe. Era só o que eu conseguia pensar. E aí, na hora que eu levantei para me jogar, para ir, antes de eu dar o primeiro passo, minha mãe apareceu do nada. Eu tomei um susto tão grande, eu nunca tomei um susto tão grande quanto aquele. E eu tava chorando, assim, de boca aberta, que eu já tava... eu não tenho vergonha de chorar, não. A mesma intensidade que eu tenho pra rir, dizer minha mãe, eu tenho pra chorar também.
E eu, na hora que eu ia me jogar, ela falou assim, Denise, vamos embora. E ela tava com a minha tia, né? Eu passei na frente dela, não falei nada e fui embora com ela. Fui na frente, pensando, como assim? Eu já estava pronta. Quando eu criei coragem, ela apareceu. Não falei nada sobre isso muitos anos, só depois que eu me converti, ela falou assim, Denise, não sei. Não sabia onde que você estava, não te procurei. Eu simplesmente sabia que eu tinha que ir lá, que você estava lá. Eu falei, foi Deus, foi Deus. Eu ia fazer. Naquele dia eu tinha perdido o medo e criado a coragem que eu precisava fazer. Só que Deus é muito bom, porque Ele não ouviu aquela despedida minha. Ele ouviu o meu coração. Deus é muito bom. E é muito difícil a história de um tipo 8, porque a gente tem que amadurecer, teve que amadurecer desde cedo. E muitos tipo 8 que estão me ouvindo vão, vão entender. Quando eu fui para Cajueiro, nas férias da faculdade, todos os meus colegas na praia, vários dos meus colegas na praia, e eu lá, naquela carvoeira, com a minha mãe, ela me chamou para ir com ela, eu falei, vamos, porque eu não gosto de ficar olhando para a cara desse povo daqui de casa o tempo inteiro. Eu não queria ficar em casa nas férias, não era porque eu não queria descansar, é porque eu não queria olhar para minha família o dia inteiro, todo dia. Eu preferia ter alguma coisa para fazer que fosse terrível, igual trabalhar na capoeira, gente. Só quem tirou forno e encheu o forno sabe o que é terrível. Uma capoeira. Nunca existiu e nem existirá um serviço pior que esse. Mas eu preferia do que ficar na minha casa o dia inteiro olhando para minha família. E lá, na Carvoeira, a minha tia trabalhava lá também, me chamou para ir para a igreja evangélica e eu fui. Eu fui para a igreja evangélica por raiva. Eu fui de raiva, porque lá em casa todo mundo ia dormir no Réveillon. Onde já se viu passar o Réveillon dormindo? Que absurdo, né? Vou pra igreja, pelo menos lá, eles vão dormir depois da meia-noite, né? Vão todo mundo cantar, gritar o 10, 9, 8, 7, 6, né? Que eu tanto queria. Naquele dia, Deus me chamou. Um dia eu vou contar o tanto que foi engraçado esse dia. Naquele dia não, porque eu tava vivendo um dia, quando a gente tá vivendo não é engraçado. Mas Deus me chamou aquele dia. E no meio da minha dor, no dia onde eu tava naquela carvoeira, sozinha com a minha mãe o dia inteiro, calada, sem falar uma palavra o dia inteiro, eu tive um convite para ir num lugar que mudou minha vida, que Deus me chamou lá. E eu ouvi o chamado. E eu entendi, eu ressignifiquei a minha vida, todos esses momentos que eu passei. Eu não sou tipo 8 à toa, não. O tipo 8, a vida dele foi dura, difícil, teve que engrossar a casca muito cedo, mas ele é muito necessário no mundo, são líderes poderosos. Tenho certeza que Winston Churchill era tipo 8. E tantos líderes que lideraram nações tipo 8. E uma hora eu vou procurar quem é tipo 8 na Bíblia. Mas assim, gente, a minha história, eu me orgulho dela. Eu espero que você se orgulhe da sua história também. As nossas fraquezas nos forjam. A própria palavra diz que a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Deus deixou aquele espinho na carne de Paulo. Paulo foi o maior apóstolo que já existiu na face da terra. O Novo Testamento, se eu não me engano, 27 livros, eu acho que Paulo escreveu 19, não sei, não me lembro agora. Mas Paulo escreveu mais de 80% do Novo Testamento. Paulo escreveu instruções que a gente usa até hoje na igreja. Eu acho que Paulo era tipo 8. Acho que era. A maneira dele de dizer ser curto e grosso era tipo 8. E agora eu vou fazer uma coisa que os tipo 8 detestam. Esse vídeo não vai ter nenhuma edição. Inclusive vai ter erros. E vai ficar assim. E eu não tô nem aí. Mas eu vou desabafar uma coisa. Eu pensei
que por eu ser tipo 8 e ser tão curta e grossa, e ser tão direta, e ser tão incisiva, minha mãe fala que eu não tenho meias palavras. E que com toda integridade e mesmo amor, eu tenho muito amor. Graças a Deus eu aprendi a amar as pessoas, porque eu aprendi a me amar também. E eu vou desabafar que eu achei que o meu jeito de ser não ia ser agradável ao ouvido de ninguém. Porque eu já ouvi muitas pessoas dizer que eu sou sincera demais. Mas eu sou assim. E se eu tô falando aqui para vocês nesse canal de Enneagrama, do, não sei se essa frase é de Chaplin, mas do ser fiel, não, é de Shakespeare. Ser fiel a ti mesmo. Eu vou ser fiel a mim mesmo. Eu vou ser honesta que eu não tenho esse perfil. Eu amo desenhar, sabe? Eu tenho quadros que eu desenho, que eu pinto. Amo pintar, desenhar. Eu gosto muito de. Eu sou muito artística. Eu acho que eu puxei isso da minha mãe. Minha mãe gosta muito de pintar. Eu gosto de pintar, desenhar, gosto de cantar. Só não sei tocar. Mas enfim, eu não, isso aqui não me reflete. Não é minha cara isso aqui. E deixa eu mostrar aqui também o meu cenário aqui. Eu pintei aqui meu quadro, né, com a última aula que a gente fez. E ali tem umas flores, que eu amo flores. Só que não é a minha personalidade, gente. Olha, lá em cima também tem mais, olha. Não sei se dá pra ver. Agora dá. E tem muita flor aqui no meu quarto. Gente, não tá a minha cara isso aqui. Inclusive, vai ter o dia do Enneagrama no dia 14 de março. E eu vou falar do Enneagrama. E tô me preparando para esse dia da melhor maneira que eu posso. Mas depois que esse dia passar e eu entregar tudo que eu quero entregar e que tá dentro de mim para entregar, que eu me senti aliviada do dia do Enneagrama, eu vou pintar esse quarto. Eu vou pintar ele ou de azul escuro, azul petróleo mesmo, azul bem escuro, fundo do mar mesmo, ou verde escuro, bem escuro. Inclusive no meu outro quarto eu tenho um cimento queimado verde, eu amo, gosto muito. E, gente, meu estilo de decoração é o industrial pesado, eu amo. Não sei se tem a ver com a minha personalidade, não sei, mas eu gosto cinza escuro, preto, azul petróleo ou verde. Verde bem escuro mesmo. Eu não quero isso aqui porque é lindo e fui eu que desenhei, gosto muito, mas não tá me refletindo, sabe? E eu quero, se tem uma mensagem que eu puder passar nesse vídeo, seja fiel a você mesmo. Seja fiel a você mesmo. Se a mensagem que você está carregando é de Deus, as pessoas vão ouvir e vai tocar no coração delas. A sua história, a minha história, foi o que me fez chegar até aqui. A sua história foi que te forjou. A história de ninguém é perfeita. Por isso que eu gosto tanto da Bíblia, sabe? Ela não fez questão de esconder defeito de ninguém. Moisés, o cara mais top das galáxias, não entrou na Terra. Não entrou na Terra, levou o povo, mas não entrou. Porque foi desobediente. E Deus não fez questão de esconder isso. Arão, irmão dele, também não entrou na terra. Davi, gente, não conheço ninguém com pecado mais feio do que aquele. Trair o melhor amigo e ficar com a esposa dele. E eu imagino que Batseba não tenha querido, mas ele era o rei. Será que ela podia dizer não para ele? Então, será que o único pecado dele foi o adultério e o assassinato? Talvez o abuso sexual também. E a Bíblia não fez questão de esconder isso. Não fez questão de esconder que os filhos dele, o filho abusou sexualmente da filha dele. Então, assim, um incesto dentro de casa. O irmão mais velho ficou irado, esperando uma reação do pai, e Davi não fez nada. Ele foi omisso. E o filho mais velho, remoendo aquilo por anos, foi lá e matou o irmão. Então, assim, a Bíblia não faz questão de esconder nada. Por que que eu vou esconder quem eu sou? Por que que você vai deixar de viver a sua personalidade como ela é? Eu quero ser muito íntegra. Se eu tiver de passar um conteúdo
seja aqui no YouTube, seja na minha vida privada, vai ser com integridade. Integridade, brutalidade, não honestidade. Eu vou ser brutalmente honesta. Eu vou ser brutalmente honesta, porque eu sou assim na minha vida também. As pessoas que quiserem me ouvir são as pessoas que Deus vai me fazer chegar até elas. As pessoas que não vão me ouvir, Deus vai usar outras pessoas para chegar até elas. Deus vai usar outros meios. Mas nenhuma situação nessa vida é desculpa para a gente não viver a melhor. Eu não gosto dessa frase, a melhor versão de mim mesma. Eu digo que porque parece que a gente pode, né, formatar a versão e voltar para a versão anterior, então eu não gosto dessa frase. Mas eu posso ser a melhor pessoa que eu puder ser. E o Enneagrama me possibilita isso. E por isso eu quero trazer isso. Mas eu quero trazer com integridade, porque nada nessa vida que não tiver integridade ou honestidade não vale a pena. Por isso que eu quis trazer minha história hoje. Estava muito reflexiva e eu assisti um podcast que me abençoou demais. De uma menina tipo 8 igual eu. E ela contando das dificuldades que ela passou na vida. E eu também passei muitos momentos difíceis. Eu não contei a metade aqui. Não quero contar tudo, porque fica parecendo que a gente vai se vitimizar. E não é isso. Não é isso o objetivo. Pelo contrário, tipo 8, ele não é uma vítima. Ele é uma pessoa que teve que amadurecer e amadureceu. Portanto, quando eu fui para a igreja, as pessoas que mais me abençoaram foram as pessoas que falaram a verdade. As pessoas que falaram, olha, Denise, nem todo mundo que parece é. Olha, Denise, nem todo mundo é santo. Denise, olha os seus defeitos, Denise. Você não pode ficar guardando pecado de estimação. Então, eu aprendi desde cedo a ouvir as verdades. Então, se eu vou fazer alguma coisa nessa minha vida, vai ser com verdade, com integridade. Estou me abrindo aqui e eu quero que você seja honesto com você também, tá? Eu refleti muito e é tão gostoso a gente poder ser honesto com a gente mesmo. É um poder muito grande. Paulo admitiu uma fraqueza que aquele espinho estava doendo. E ele falou para Deus que estava doendo, mas ele amadureceu com aquele espinho na carne. Quantos espinhos um tipo 8 carrega e tantos outros tipos carregam, porque cada personalidade, cada pessoa tem o seu sofrimento. O Enneagrama, ele me faz ter tanta empatia, e mesmo sendo uma pessoa que tem dificuldade de discernir sentimentos, eu tenho um respeito tão profundo com as outras personalidades e saber que cada uma tem o seu sofrimento e a sua luta. E mesmo que pareça que sentimento, entre aspas, é fraqueza para um tipo 8, eu consegui respeitar a peculiaridade do meu irmão, do meu próximo, da minha família, dos meus tios, e ir atrás de cada um deles e conversar. Porque não é porque as pessoas têm pecados ou porque as pessoas são difíceis, assim como eu era. Gente, eu era muito difícil. Que elas não têm sentimentos. Tendo sido a pessoa mais difícil da minha família de lidar, uma vez eu surtei, gente. Uma vez eu tinha crises de ciúme. E o Zé Alberto tá comigo até hoje, foi meu único namorado, mas é só porque ele foi forte, gente. Uma vez eu tinha uma crise de ciúme tão grande que eu quebrei o telefone que ele me deu. A gente namorava à distância, não tinha como se falar, e ele me deu um telefone. E eu quebrei esse telefone novinho que ele me deu, de raiva, porque eu queria quebrar era ele, de raiva. Olha, que triste, né? Mas ele continuou comigo. Eu era muito difícil. E tendo sido tão difícil, eu consegui entender as pessoas quando elas também são difíceis. São difíceis de lidar, porque eu sei que uma pessoa difícil de lidar, ela tem sentimentos, porque eu era assim. E talvez Deus tenha me transformado para ser um agente de transformação também. E é isso, eu acho que não tem mais nada para falar, não. É isso. Que Deus te abençoe, que você seja fiel a si mesmo,
não a sua raiva, aquilo que você acha que é a sua personalidade fabricada. Que você seja fiel à personalidade que Deus te deu, a melhor versão dela, que é aquele fôlego de vida que Deus soprou no ventre da sua mãe, quando você foi criado, é um aspecto da personalidade de Deus. E eu sou tipo 8, eu reflito a justiça e a liderança de Deus. Mas você tem um atributo de Deus dentro de você. Independente de qual tipo de personalidade você tenha. Seja fiel à pureza da personalidade que Deus colocou em você. E eu espero que esse vídeo te abençoe muito. Eu espero que você seja melhor 1% pelo menos a cada dia. Eu espero que você seja muito abençoado. E é isso. Paz, valeu!